Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos abordar um tema muito propício, né, Guerra? Sim, é um tema assim, propício para esse dia, né, que é o dia de finados, e a gente vai falar sobre a questão do luto, né, da saudade, né, da situação que a pessoa passa, como que a pessoa enfrenta isso, depois da perda, como que vai seguir em frente, algumas perguntas que são feitas, muitas vezes até quando a gente está pregando, num velório a pessoa pergunta, e daqui para frente, o que será da minha vida? Não é? E também a questão dessa falta, da perda, né? Então nós vamos falar sobre isso e como a pessoa lidar e o impacto que ela tem também, né, quando recebe a notícia que perdeu. Então nós vamos falar sobre esse tipo de sentimento e eu gostaria de ler aqui o Salmo 23, não é? De 1 a 4, que nos fala sobre isso. O salmista fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então nós temos aqui o Salmo 23, que é um conforto, né, para o coração daqueles que perdem. Eu sei que hoje é um dia assim que para muitas pessoas a lembrança é tristeza, mas a Bíblia fala que o Senhor se alegra na morte do justo. Deus, ele quer as pessoas perto dele e ele se alegra. Eu sei que muitas vezes as pessoas até não têm entendimento disso. É porque o Senhor nos quer perto dele. A alegria dele é de estarmos perto dele. Porque nós somos salvos, e vamos estar perto do Senhor. E muitas vezes as pessoas perdem e fica com esse sentimento, essa saudade dentro dele. Muitas vezes essa saudade se torna em dor. Nós temos que ter uma saudade, mas uma saudade das coisas boas que aconteceram com as pessoas que perderam. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, mas eu lembro das coisas boas que eu tive com eles. E muitas vezes, quando essa saudade para mim, ela se torna uma coisa assim, confortante dentro de mim, não uma dor. E muitas vezes as pessoas carregam isso, carregam esse luto como um peso, como um fardo, como uma coisa forte dentro dele. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Como você lidar, com essa perda, quando você lidar com esse dia que chega e fala assim, hoje é finados. Hoje e muitas vezes isso impacta a pessoa. E vem ali e talvez a pessoa passe aquele dia, um dia ruim, sendo que é um dia comum, Então, um dia normal. E você tem que passar ele, como se fosse qualquer outro dia da sua vida. Não é isso, pastor Rogerinho? Eu gostaria, Guerra, de começar a nossa conversa hoje colocando um ponto de vista que eu penso e que eu tenho a respeito da morte física, que é essa separação desse corpo e a separação desse mundo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas encaram e veem a morte como um castigo. Não é? Então, Deus castigou e levou. Eu não creio dessa maneira. Lógico, eu creio exatamente o contrário disso. A morte física ou a separação desse mundo natural, ela veio como uma consequência do pecado, mas não por castigo, mas por graça e misericórdia de Deus. Como assim? Morte sendo misericórdia de Deus. Então, quando eu entendi isso, lendo Gênesis capítulo 3, quando Deus, depois que ele confronta Adão e ele
coloca algumas consequências claras para Adão e para a raça humana por causa do pecado e da desobediência, ele diz para Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Sim. Então, é essa morte que nós estamos falando hoje. É morte física, né? Essa morte física, é o retorno do nosso corpo para o estado original dele, que é o pó, né? Agora, aonde está a misericórdia de Deus nisso? Quando nós paramos para olhar o quanto o homem vivia e o quanto o pecado deteriora não somente a minha vida, mas as pessoas que estão próximas de mim, e vai corroendo e corrompendo tudo aquilo que está me cercando, trazendo consequências danosas, que são outras formas de morte, né? Então, eu vou percebendo que se eu vivo muito, eu vou ver muitas coisas boas, sim, mas eu também vou ver as consequências dos meus erros por muito mais tempo. Né? Quando eu começo a pensar na vida que Adão teve, e eu começo a imaginar o quanto Adão pode ter sido infeliz por saber que a sua desobediência gerou tantas consequências, e ele foi vendo essa consequência, essas maldições no dia a dia, perpetuando de geração em geração, de geração em geração. Então, quando nós vemos lá no relato de Gênesis, agora não mais no capítulo 3, mas no capítulo 4 e 5, as gerações que vieram depois e o quanto a raça humana foi, né, caindo em iniquidade, e Adão ainda vendo aquelas gerações, porque ele viveu mais de 800 anos, né? Então ele viu os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, e cada uma dessas gerações crescendo em iniquidade. E ele olhando lá para trás e tendo como consciência de que tudo aquilo que ele estava vendo era desdobramento de uma atitude que ele tomou. Com certeza. Então, eu imagino que se teve um homem que realmente teve motivos para ser infeliz na vida, esse homem foi Adão. Ele é o único que realmente sabe o que perdeu. E Deus não queria que nós vivêssemos eternamente com esse sentimento, vendo em todas as outras gerações e em toda a humanidade as consequências dos nossos atos. E aí ele resolveu pôr um fim no sofrimento de Adão, um fim no sofrimento do homem. Aí, quando eu olho o processo de morte física com esse aspecto, eu vou ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso. Eu poderia sofrer eternamente sem uma outra alternativa. E Deus resolveu colocar fim nesse sofrimento, né? Através da morte ou da separação da nossa alma e do nosso espírito, nos dá desse corpo. Esperança do amanhã. Sim. Não é? Porque a esperança nossa aqui é a salvação. E é onde o que nós pregamos, né? Se eu não creio nisso, Paulo fala, se eu não creio nisso, eu estou pregando, está sendo em vão. Exato. Sim. Não é? Eu tenho é vã minha fé, é vã minha pregação. É vã minha pregação. Exatamente. Então eu tenho que crer nisso. E isso é um conforto que vem, né, muitas vezes, para aquele que perde. Né? Ele tem que ter esse conforto no coração. Né? E isso, né, essa questão que o Rogerinho colocou aqui, que veio de Adão, ela foi quebrada nisso, na providência de Deus, de ter enviado o próprio Jesus para quebrar esse sentimento dentro de nós, exatamente. Que é o sentimento de perda. Que ele é quebrado por esse, né, por esse encontro que nós tivemos com Jesus. Exatamente. Né? Uma coisa que eu gosto de enfatizar muitas vezes é que a tendência das pessoas como um todo é muitas vezes tentar omitir, sabe, a dor, sublimar, ocultar a dor, ou muitas vezes tentar responder à perda ou através da razão,
ou através da espiritualidade, mas muitas vezes negando as emoções. Sim. Não é? E essa é muitas vezes uma atitude que vai resultar em sequelas lá na frente. Não é? Muitas vezes quando assim, sabe, afinal de contas, eu sou um líder, eu sou alguém, sabe, que tenho pessoas para liderar, então eu não posso demonstrar a minha fraqueza da perda. Eu tenho que entender, por exemplo, nós como cristãos, que eu perdi, mas eu sei que um dia eu vou encontrar na glória, né, de acordo com as Escrituras, que um dia então eu vou estar, sabe, nesse reencontro com o Senhor, um encontro com o Senhor e um reencontro com aqueles que um dia estiveram comigo e morreram em Cristo. Então, muitas vezes a atitude é uma atitude de uma compreensão apenas espiritual. Sim. Não é? E tenta sublimar a dor da perda, da saudade, sabe, do processo de se reorganizar emocionalmente. Sim. Se reorganizar também dentro da perspectiva, sabe, da falta da pessoa. Agora eu tenho que fazer algumas coisas que antes eu não fazia porque essa pessoa que eu perdi é que fazia, estava presente, era alguém que estava... Readaptar de vida, né? E muitas vezes, sabe, traz isso apenas para o espiritual, no sentido de, não, eu tenho que entender que isso é natural, que um dia eu vou reencontrar Cristo, pega os textos bíblicos que são importantes, estão reais, é ali, mas não vive a dor, não chora a perda da falta, né, sabe, por vários, muitas vezes, aspectos de dogmas, de crendices, entre outras palavras. Uma cadeia. É uma capa, né? É um personagem. Isso, vai criar Só que um dia, essa situação... Mas eu não sei se você deparou assim, mais em cura interior, por exemplo, eu pergunto a pessoa assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. No terceiro, tudo bem, ele deságua. Exatamente. Ele deságua. Porque você pergunta, e aí? Não, nós como cristãos, né, pastor, afinal de contas, né, o Senhor nos sustenta, no Senhor, não sei o quê. O Espírito Santo nos consola. Consola, tem textos bíblicos ali na ponta da língua. Ok, peraí, mas nós precisamos viver a dor e expressar a nossa dor e o que nós estamos sentindo. Eu trabalhei com a senhora, que eu ministrei nela, que ela falou comigo que a mãe dela não podia morrer. Ela falou, não podia morrer, porque ela me deixou sozinha. E eu precisava dela. Então, assim, ela estava com ódio da mãe, porque ela achava que a mãe não podia morrer. E aí ela culpava a mãe de não poder morrer e culpava Deus por ter levado a mãe. Então ela estava carregando dois sentimentos dentro dela, além da perda, dois sentimentos. Aí levei ela a entender, né, que a mãe não tinha como, a mãe dela foi, não é? Porque era momento, tinha que ir mesmo, e que Deus se alegrava na morte do justo. Entendeu? Então eu mostrei isso para ela. Foi aí que ela abriu o coração e tirou a ferida, né, e curou aquilo dentro dela. Agora, quanto tempo que ela carregou isso, Rogério? Muito tempo. Imagina, olha só. Ela foi só deparar isso quando ela foi na clínica. Ela carregava isso há muito tempo, quer dizer, ela sofreu esse tempo todo, né, culpando, né, a própria mãe que já estava morta e culpando Deus. Quer dizer, isso afastou ela de Deus, não é? Os sentimentos, trouxe um sofrimento para ela. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. E a gente vê, a pessoa fala assim, por que você morreu? Por que você me deixou agora? Sim. Não era momento, né? Isso aí é um sentimento muito forte que vem dentro das pessoas e, né, você que está nos assistindo, se você está passando por isso, procure uma ajuda, né? O Senhor quer tirar esse sentimento de dentro de você, para você levar a sua vida para frente, tranquilo, sem essa ferida dentro de você. Quando, Rogério, você estava falando a respeito desse momento do pranto, né? Sim. Momento necessário para prantear e chorar. E isso é algo que Deus reconhece na nossa natureza. Sim. Né? Quando nós olhamos o
o relato dos homens de Deus, né, que a Bíblia traz, e o quanto eles prantearam e choraram. E dias, né? Dias, né? Então nós vamos ver isso em vários momentos na história dos homens de Deus. Então, Abraão, ele chorou e pranteou por Sara, né? Nós vamos ver que os filhos de Israel choraram e prantearam por Israel, por Jacó. Os próprios Esaú e Jacó prantearam Isaac, né? O próprio Isaac pranteou a mãe antes do seu casamento. Isso tudo são relatos bíblicos muito claros de que houve esse momento do luto, esse momento do choro. Na travessia do povo do Egito para Canaã, eles pararam no meio do deserto para prantear pela morte de Miriam, para prantear pela morte de Arão, para prantear pela morte de Moisés. Então, esta é uma situação que Deus entende que é necessário na vida de cada um de nós. Agora, a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura que quando a gente está no velório, escuta, não chora, você tem que ser forte. Isso. Ora, que me desculpe, você tem que chorar ali mesmo, e muito. Porque ali tem uns que estão falando com você que você tem que ser forte e que pode te emprestar o ombro. Depois esse que te disse que você tem que ser forte vai embora e você vai ficar sozinho. Então, e assim, sozinho não tem ombro para você deitar. Ou então assim, conta comigo, o que você precisar, estou à disposição. Sim. Mas normalmente a gente, né, Sim. não vai buscar isso nem nada, né? E depois vem somatização, né? Porque a pessoa não chora ali, depois vai ter uma enxaqueca, né? Vai ficar dentro dela aquela coisa, né, segura ali dentro e preso ali dentro. Depressão. Vem depressão. Né? Tristeza profunda, desânimo. Então, realmente deve aproveitar esse momento. E eu creio que hoje, né, o dia de finados, ele é um dia onde você pode, sim, elaborar sua perda. Não é um tempo apenas de saudosismo, mas é também um tempo onde você pode trazer à memória e até mesmo com honra, mesmo que a pessoa que você vai honrar não possa estar vendo, mas você se sentindo que está honrando, né? Isso também é importante. Mais do que isso, é você vivenciar a perda, valorizando aquilo que você recebeu como herança daquela pessoa, daqueles que você hoje não convive mais com eles, né? Então, esse é um tempo que deve servir como memorial, que é outra coisa importante. Isso é bom, você tocou nesse assunto, muito importante. No aspecto da nossa saúde emocional e do próprio nosso crescimento espiritual. O estabelecimento de memoriais, isso é importante. Deus também permitiu e valorizou esses memoriais, algo que nos traz a esperança. Isso é importante, né? Então não é apenas contabilizar a perda, mas valorizar aquilo que realmente é importante. E dentro dessa questão de perda tem uma expressão que para nós, né, no contexto cristão, isso é muito interessante. A gente perde quando não sabe onde está, né? Quando eu sei onde está, na realidade não está perdido. Não está perdido. Só está separado momentaneamente. Com certeza, isso mesmo. Então, isso ajuda muito a gente ter essa visão de que, apesar de não estar comigo agora, não significa necessariamente que eu tenha perdido. Então, é muito mais um sentimento ou uma necessidade de readaptação, como o Rogério colocou, né? Readaptar a minha vida e o meu estilo de vida sem a presença daquela pessoa. Eu acho que isso é mais importante. Agora, eu não vou negligenciar as experiências positivas e o quanto eu recebi daquela pessoa. Com certeza. Né? Então, isso no aspecto... e eu vejo esse dia
chamado Dia de Finados, um dia que ele é muito mais um memorial. É um dia muito mais do que simplesmente cultuar. Não é o culto aos mortos, que essa não deve ser a nossa visão. Nosso culto é para o Senhor, mas um dia onde nós podemos parar, pensar e refletir na misericórdia de Deus, na graça de Deus e o quanto Deus nos abençoou através da vida daquelas pessoas que foram tão próximas de nós. Sim. Não é? E que também certeza. Nos abençoaram tanto. Isso mesmo. Né? Para reflexão, né? Momento de reflexão. Eu fui abençoado, né? Aquela pessoa deixou um legado. Exatamente. Não é um legado e tudo, eu tenho que valorizar isso. Outra coisa também que eu queria colocar aqui, que muitas vezes a gente atende as pessoas, elas falam assim, eu estou com o coração pesado porque eu não fiz o tanto que eu deveria de fazer para aquela pessoa. Muito bom. Entendeu? Isso. Ela carrega um sentimento de culpa, né? De culpa, porque ela não fez. Eu sempre coloco para as pessoas assim, olha, você fez o que estava nas suas mãos. O seu alcance. O seu alcance. Não é? Muitas pessoas, mas eu poderia ter feito mais. Mas a pessoa, né, faleceu e não tem como fazer mais dali para frente. Então, eu sempre coloco para a pessoa, olha, você fez aquilo que veio nas suas mãos para fazer. E até o limite que você tinha, que era o seu limite de fazer, não é? E muitas pessoas carregam uns tempos. Eu trabalhei com a senhora, que o esposo dela faleceu, e ela falava comigo, pastor, mas eu poderia ter amado ele mais. Eu falei, você amou. O que estava dentro de você? Nessa hora vem esse sentimento. Poderia ter comunicado mais esse amor, né? Amar mais. E tem essa situação também, Guerra e Rogério, é que, sabe, nesses momentos vem esse peso, né, esse sentimento de culpa. Talvez você que está nos assistindo tenha experimentado isso na sua vida, né? Puxa vida, eu tinha algumas coisas para poder ter falado, expressado, não é? Talvez eu nunca, eu tive a oportunidade, mas não falei o quanto que eu amava, sabe, o quanto que ele ou ela foram e eram importantes para mim. Ou mesmo assim, isso que o pastor Guerra falou, né? Puxa vida, eu podia ter feito mais nessa hora de dificuldade, de dor. Sabe, tem situações na nossa vida que elas chegam assim, né? Como a palavra de Deus diz, né? Como um ladrão, né? Como um ladrão que vem e rouba. E aí a gente fica a gente perde o chão, a gente, puxa vida, mas quantas pessoas dizem assim, eu esperava que eu fosse o primeiro, não é? Jamais que fulano ou meus filhos ou alguém, não é, fosse primeiro. Isso que nós temos que entender, que o Senhor, ele tem o poder sobre todas as coisas, né? O Senhor que sabe o tempo certo, né? A palavra de Deus diz que ensina-nos a contar os nossos dias, não é? Para que alcancemos corações sábios, é verdade. Porque o amanhã, nosso pastor Márcio sempre fala isso, né? O amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que viver o hoje e vivê-lo com intensidade, com todas as nossas forças, para justamente não, sabe, ocorrer isso e passar pela nossa mente, no nosso coração, de que eu poderia ter falado que amo, que amei, que talvez eu poderia ter, sabe, feito muito mais, para que esse sentimento não venha estabelecer sobre os nossos ombros esse peso e esse jugo, que infelizmente existem muitas pessoas que carregam esse jugo, esse peso, não é? E é isso que Deus não quer, o Senhor Jesus não quer isso, ou seja, a palavra de Deus do Senhor é muito clara, que Ele levou sobre si todos os nossos pesos, todos os nossos fardos, ou seja, o castigo, não é, que na realidade que estava sobre nós, Ele levou sobre si para que hoje a gente possa viver essa vida intensa, essa vida no Senhor, sabendo que nós não precisamos e não devemos trazer sobre os nossos ombros esse peso e esse fardo, que muitas vezes as pessoas, sabe, carregam.
E aí sempre vem aquela situação, Rogério Guerra, de períodos, por exemplo, de finados, aniversário da pessoa, sabe? Momentos reuniões de família. Reuniões de família, Natal, que é um período assim de fraternidade, de amor, de presentear, de confraternizar. Não é? Então, isso é uma coisa assim que você precisa lançar sobre o Senhor todo esse peso e toda essa, sabe, muitas vezes essa culpa. É isso que nós queremos falar para você. Se hoje você se sente assim, sabe, com peso, com esse fardo, que talvez você não teve a oportunidade de falar, de dizer, de expressar, né, ou mesmo de poder ter feito mais. Então, nós queremos orientar você a poder orar, não é? Você orar ao Senhor. E você fazer essa oração, não é? De lançar sobre o Senhor toda a vossa preocupação, todo o vosso fardo, todo o peso, sabe, sobre a sua vida. Hoje, tem muitas pessoas que eu quero aproveitar aqui, até Guerra e Rogerinho, vocês poderem me ajudar nisso, de pessoas que hoje estão vivendo como moribundos, ou seja, sim, são mortos vivos, que estão andando por aí, porque desde a morte de alguém que você amava demais, que você sim, estava, sabe, dependente emocionalmente, que você jamais imaginou que poderia morrer nessa data, nesse dia, nesse momento, e que depois que essa pessoa morreu, hoje você não tem mais perspectiva de futuro, não tem mais sonhos, como se tudo morresse na sua vida, não é? Pessoas que dizem assim, eu não sei se já aconteceu isso com você, eu creio que sim, sabe, a minha vida morreu depois que essa pessoa morreu. Ou a minha vida acabou, o que eu vou fazer agora, daqui para frente? Não é? Então, existe sim planos, projetos, existe vida sim, uma vida após a morte, e existe sim vida para amanhã. Se você está vivo e Deus te deu a oportunidade de estar vivo hoje, é porque você viveu ontem e você está vivendo hoje. Então é porque existe expectativa e perspectiva de vida para você. Há sonhos estabelecidos, sonhos de Deus, e sempre, ou seja, os seus pensamentos são maiores que os nossos, sabe? Os sonhos de Deus para as nossas vidas são excelentes, vão além do nosso entendimento, e é isso que você precisa entender, sabe? Que Deus, ou seja, o Senhor Jesus venceu a morte para que Ele possa gerar em nós a esperança. E é nesses momentos que nós precisamos, sabe, permitir que nós sejamos cheios, sabe, de esperança para o amanhã. Ou seja, porque dele, para ele, são e foram feitas todas as coisas. Então, sabe, ore nesse sentido, para que todo esse sentimento de que acabou, a morte não é o fim, existe vida após a morte, e também existe vida para aqueles que ficaram aqui. E se você está vivo, é porque Deus ainda tem planos e sonhos e projetos maravilhosos na sua vida, né, Rogério? Você tocou numa questão muito interessante, Rogério, que quando nós normalmente ministramos algumas pessoas que viveram ou passaram por esse processo de perda, mas em determinados momentos elas se sentem aprisionadas e espiritualmente, tanto emocionalmente, elas realmente estão aprisionadas, não só àquela pessoa, mas à situação daquela morte. Uma das coisas que possibilita esse tipo de aprisionamento é aquilo que você estava falando com relação quando a pessoa morre e ela vira e fala: eu queria morrer no lugar dela. Né? Ou então, uma outra questão, e a gente costuma ver isso em alguns velórios, né? Por que é ela e não sou eu? Então, a pessoa, ela quer
trocar de lugar. Né? Ela se posiciona no lugar daquele que foi, daquele que está morto, como se ela pudesse ou queresse colocar-se no lugar de quem está morto, dando a ela a vida. Uma outra situação que acaba gerando também aprisionamento, tanto a nível espiritual quanto a nível de alma, é quando, exatamente na hora do enterro, a pessoa está sendo enterrada e o outro vira e fala, eu vou junto. E há pessoas, inclusive, que chegam a ir dentro, cair lá dentro, eu quero ir junto com fulano. Então, essas são situações que acabam criando situação de cativeiro. E o Rogério tocou nesse assunto e eu queria agora estar ministrando para você, se você passou por essa situação. Amém. Ao perder alguém ou ver, né, a morte e a ida de alguém que era muito importante para você, que você estava muito ligado a essa pessoa e você chegou não só verbalizar, mas também com atitudes de querer entrar dentro da cova, de querer trocar de lugar com a pessoa que morreu. Ora, o Senhor tem um propósito na sua vida, conforme o Rogério já falou. Como tinha um propósito na vida daquela pessoa que ele levou, porque não é o diabo que tem o poder da morte. Quem diz o tempo e a hora é Deus. O Senhor sabe por que levou aquela pessoa e por que deixou você. O propósito dele para a vida daquela pessoa acabou ali, mas o seu não acabou. Então, se você se lançou falando que estava morrendo junto, que estava sendo enterrado, que queria ser enterrado junto, que queria que aquela pessoa vivesse e que era melhor você ir e ela ficar, eu queria agora te convidar a pedir perdão ao Senhor por isso. Amém. Porque você naquele momento estava rejeitando a vida e estava atraindo e fazendo um pacto com a morte. Verdade. Não é? Então, quando você rejeita a vida, você não rejeita apenas a vida, você rejeita o Senhor da vida. Amém. Você rejeita o propósito de Deus para você. E em determinados momentos você fica assim, por que a minha vida não rompe mais? Sua vida não rompe mais porque você, a partir daquele momento, você entregou a sua vida para esse espírito de morte. Você pegou a sua vida e falou, daqui para frente eu não tenho mais o que fazer, vou morrer. Eu estou enterrado junto com essa pessoa. Então, peça perdão ao Senhor por essa atitude agora, em nome de Jesus. E peça ao Senhor para que te tire dessa sepultura, porque o Senhor pode fazer isso. Ele diz claramente na sua palavra que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele não estava dizendo isso para Lázaro, ele estava dizendo isso para as irmãs de Lázaro. Lázaro estava morto, mas a palavra que ele diz era para Maria e para Marta. Amém. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a vida de Maria estava continuando, a vida de Marta estava continuando, e Deus tinha um propósito ainda na vida de Lázaro. Amém. Assim como Deus tem um propósito na sua vida. Então, confesse ao Senhor, Senhor, me perdoe por ter feito um pacto com a morte. Me perdoe por querer ter sido levado junto com aquela pessoa. O tempo dela acabou, mas o meu não. Me perdoe, Senhor, porque eu fiz essa aliança com a morte, querendo ir para a sepultura, junto com meu pai, ou minha mãe, ou meu esposo, ou meu filho. É duro, é difícil, a separação dói, sim, mas não significa que a sua vida acabou. Então peça perdão ao Senhor e fala, Senhor, me livre dos braços dessa morte, em nome de Jesus. Me tire dessa sepultura, em nome de Jesus. Venha, Senhor, agora com a tua vida. Amém. Eu creio
que o Senhor é o Deus não somente da ressurreição, mas da vida. Então, o Senhor pode trazer a sua vida para a minha vida e eu posso viver aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Quebro agora, em nome de Jesus, todo pacto com a morte, todo pacto com Abaddon, todo e qualquer cativeiro e toda sepultura. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, e saio dessa atmosfera de morte, Amém. dessa atmosfera de esterilidade, Sim. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.